Bom, a gente está estudando na tarde de hoje as reflexões embasadas no Nise, o Coração da Loucura. Mas, no fundo, é um baita de um aprofundamento de toda essa proposta que essa mulher empoderada trouxe para a época dela e para as épocas atuais. Isilda, você ia dizer alguma coisa? Então, uma parte do filme, né? Onde ocorre aquela cena onde que está o Fernando, aquele moreninho, Fernando, eles estão sentados numa muretinha, está aquela cliente gordinha e mais um dos clientes. E ela começa a se aproximar desse outro cliente, porque eles até então eles tinham um relacionamento, esse Fernando com essa cliente. Adelina. Adelina. Adelina? E o outro Emídio. O outro que era o Emídio. Carlos Pétrios. Então, aí ela se aproximou desse Emídio e eles até trocaram cigarro, né? E ela foi se aproximando mais. Aí, esse Fernando, ele começa a ir para o chão e ele começou a se contrair inteiro. Então, depois foi falado que foi uma crise de ciúmes que ele teve. E aí, a Anice, ela vai trabalhar na biografia de cada paciente. E ela conversa com o parente dele, eu não sei se era a mãe, e ela fala que a primeira crise que ele teve foi quando a filha da patroa trabalhou, porque ele frequentava a casa, né? Então, aí é que ele teve essa primeira crise que aí desencadeou todo esse problema psíquico dele, né? E também teve uma outra cena também, agora é que eu não estou recordando, não sei se vocês podem me ajudar, também de um outro que também passou por uma determinada crise. Então, o mais importante de tudo é isso, é conhecer essa biografia de cada cliente. E trabalhando isso, já Jung falava, né, que pesquisou, que vai entrando mais no inconsciente, é isso, né, Victor? Tá. E outra coisa, você quer complementar? Não, fala. E a outra coisa, depois eu vou colocar todos esses tópicos que eu levantei, depois a gente conversa geral. E a outra coisa é o contato com os animais, os pacientes têm desses contatos com os animais. E ela falava que eles geram afetos, né? E da diferença enorme nesse tratamento das pessoas. Então, e que eles trabalham como coterapeutas, né? Então, é essa a importância da gente ver esse trabalho, e mesmo a gente ver conosco mesmo, tendo um animal, o quanto a gente, nossa, a gente, assim, interage com eles, e eles interagem conosco, e aí se torna tudo, assim, como é que eu posso dizer? Se torna uma grande ajuda para cada um, né? Acho que é muito legal. E a Vanessa estava falando alguma coisa dos animais? Não, eu comentei que a gente fala, né, que os animais ajudam a gente, mas também o quanto a gente leva para os animais as coisas, né? Tanto que tem veterinários hoje que já está trabalhando com constelação familiar com os animais, né? Que é olhar o campo como um todo para ver a interpretação, o que a gente leva para eles, né? Por exemplo, eu falei até que meus cachorros estavam se pegando aqui em casa e a veterinária falou isso, olha o campo. E foi interessante porque realmente meus filhos estavam se pegando, né? Então, e foi muito legal porque eu consegui fazer uma coterapia. Falar, presta atenção neles, olha o que vocês estão fazendo. E continuando naquela cena, só para complementar, e que eu achei muito emocionante desse Fernando, porque ele ia passar por uma cirurgia, né? Então, aí ela ficou responsável por ele.
E essa cena que me emocionou muito, eu achei muito significativa, ele entrando em contato com a natureza, com a chuva. Então, é também o quanto é muito importante a gente estar em contato com a natureza também. No livro Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, ou Gestalt Terapia Explicada, tanto da Barry Stevens como do filho dela, tá? E do Frederick Pierce, eles brincam com uma coisa que é assim, o setting terapêutico não precisa, e o ideal é que não seja só essa coisa, 2 cadeiras ou uma cadeira e um divã e até logo passar bem. Claro que cada um vai respeitar a escola onde esteja inserido, não é nada contra nem a favor, mas que na abordagem humanista, existencialista, de alguma maneira é levado em consideração o próprio ambiente. Que a terapia muitas vezes se dá muito melhor se ela for feita, por exemplo, num banco de uma praça. Então a gente fala, tá, tudo bem, existe uma questão de um cuidado de ética, né, no sentido de um resguardo pelo cliente, porque se ele quer expressar alguma coisa ali de uma emoção, né, assim, ou chorar, será que ele vai se sentir bem fazendo isso no local público, por exemplo? Tudo bem, e tem aquilo que ele está compartilhando conosco enquanto terapeutas do processo íntimo dele, da história dele, que não obrigatoriamente tem que ficar visível para todo mundo. A gente sabe disso, mas no contexto da possibilidade de poder trazer de volta a chance de encaixá-lo nesse convívio com a própria natureza, como você trouxe, e a questão do social. Tem uma passagem, porque a Nise escreveu um livro que fala sobre gatos, tá? E tem uma passagem que é assim, é que ela recebe uma visita no minúsculo apartamento dela, o Mário já tinha falecido, o marido dela. Era bem no finalzinho da vida, lá nós já estávamos aqui, vivos, tá? E aí a visita chega e fala assim, eu posso comer? Ela fala, pode, mas assim, mas os gatos estão com a língua colocada dentro da sopeira. Ela fala, aqui na minha casa os gatos têm prioridade. Se você quiser, eu posso te dar um pouco da sopa também. Mas eles comiam junto com ela e com o marido na mesa. Eu peguei esse PDF também, mas eu passei para a Lourdes, que tem gatinho. Eu não sabia que a Rita tem. E aí eu ponho também depois, tá no grupo, esse livro. Por favor. Mas tem uma cena do filme, que é a cena, eu acho que depois que acontece tudo aquilo com o Lúcio, que ela tá no sofá, eu não sei se é bem essa cena, mas que ela tá no sofá, sendo abraçada pelo mar, e daí mostra os gatos na mesa, comendo nas sopeiras lá, né? Porque agora, era muito comum. Quem ia falar? Eu lembrei outra cena, quando ela volta muito triste para casa, e que tem uma cena do sofá que o marido está com ela abraçando, o gatinho percebe que ela está muito triste, ele pula no sofá e vai próxima a ela, né? Dando um carinho a ela, né? Dizem que seria bom a gente ter no consultório gato. Não só para poder fazer a transmutação psicoenergética do ambiente, porque a energia que não é saudável, salutar para nós humanos, é ótima para o gato. Aí ele não afeta para absolutamente nada. Então, assim, ele tem a chance de poder ajudar a transmutar a energia. Isso numa questão. E tem uma outra importante, porque é assim, ele também só vai onde ele se sente acolhido. Porque não é a gente que escolhe o gato, é o gato que nos escolhe. Então, se a gente parar para pensar, eu posso até querer pegar o gato nesse momento. Quem tem gato até me ajuda a corrigir isso, tá? Mas é assim, eu posso querer pegar o gato nesse momento, se ele não quiser, ele vai me arranhar, ele vai ficar bravo. É ele que vai pedir o momento que ele está disponível para poder receber o contato conosco. Ou para doar a energia e transmutar a nossa própria energia. Teve uma época que eu estava fazendo uma transição de consultório e aí eu tinha algumas pessoas, alguns pacientes que já eram, enfim, já estavam fazia tempo e tal, e eu não tinha ainda conseguido outro lugar, e aí eu os convidei para vir na minha casa, né? Era na época os meninos estudavam à tarde, não tinha ninguém em casa à tarde, então eles vinham aqui em casa. E era incrível, porque eu tinha uma gatinha e ela não é que ela não era antissocial, era o contrário, ela era muito meiga, mas ela não gostava de pessoas que ela não conhecia, então ela não ficava. Então, chegava alguém, ela sumia. Dependendo da pessoa e como a pessoa estava, geralmente a pessoa estava mal, ela aparecia,
Ela ia na sala, ela começava a rodar, e eu falava, olha, se você não gosta, eu tiro. E tinha pessoas que falavam, eu não, não é que eu não gosto, mas eu tenho medo e tal. Ela não queria saber. Ela ia, ela subia no sofá, ela ia por cima e ela deitava no colo da pessoa. E eu só observava. Eu falava, você quer que eu tire? Não, deixa. E aí depois a pessoa falava, nossa, é engraçado, eu estou me sentindo bem. Né? E também não é à toa que os egípcios gostavam tanto de gatos, né? Algo tinha que ter. Fora isso, eles conta, né, na história que eles também nos salvaram de uma epidemia também, né, da peste bubônica, graças aos gatos, né, a gente sobreviveu. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que os animais trazem coisas que a gente ainda nem sabe, né? Eu fico imaginando o que seria um mundo sem os animais. Né? E vocês ouviram o que está acontecendo agora também? Aparecendo muitos animais mortos, né? Nesse momento. Fala mais sobre isso, Isilda. Eu vi uma reportagem que apareceu morcegos no Texas por causa do frio, que eles nunca tiveram um frio tão forte. E teve alguns golfinhos que eu não sei aonde, que eles também apareceram. Aqui apareceu uma baleia há pouco tempo, há uns 2, 3 meses atrás, aqui na praia, aqui na Enseada, né? E então está tendo devido ao clima e devido ao ar mesmo, e talvez a essas energias que nós estamos passando está atingindo os animais também. Que é interessante também, né? O quanto tudo atinge a todos, né? E só para terminar, né, eu queria falar que a Vanessa falou sobre a constelação dos animais, assim, assim como o sintoma da doença, né, porque a gente também a gente não quer saber, a gente quer eliminar o sintoma, né? Então, assim, os animais, assim como o sintoma, eles trazem algo, eles mostram algo que a gente não consegue, né, ver, então eles têm, digamos, esta função, né? Então, o sintoma, assim, a gente quer tirar as coisas da frente, então o sintoma vem como uma direção para dizer, olha, tem algo errado aqui, né? E os animais, quando entram numa constelação, eles entram como, eles fazem a função também como do ser humano, só que eles, o que é o melhor, eles não têm intenção, né? Então, eles não ficam, vou agradar, não vou. Então, assim, não tem. É realmente aquilo que eles sentem e mostram. E o cavalo, ele é muito sensível. E a constelação familiar com cavalos é fantástica. Quem puder, tiver, né, oportunidade, assista. Tem vídeos no YouTube, porque é realmente fantástico. Porque eles fazem esse papel do representante, né? Só que eles entram em lugares que a gente não tem nem condições, né? Porque eles têm outros sentidos muitíssimo mais apurados do que nós, né? Era isso. Legal. Rita Morilo quer falar? Complementando isso tudo que está sendo falado dos animais, né? A gente sabe que hoje os animais são usados até em hospital, né? Inclusive tem animais que ninguém descobriu ainda qual é essa habilidade, descobre quando a pessoa vai morrer, quando a pessoa está com uma doença terminal, né? Então, eles têm muito a nos ensinar. E no filme da Nise, se a gente for pensar, se a gente... Vou dar um rótulo aqui, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Um hospital de louco, de repente aparece todo... E travou. Travou. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Pode falar. Eu lembrei que quando foi daquela vez do tsunami, foi citado que os animais saíram correndo bem antes da onda vir. Muitos subiram os morros, as montanhas. Então é muito interessante, né? O quanto eles realmente atuam no habitat e eles têm a percepção bem aguçada. Eu vejo pelo meu cachorro,
A chuva nem está chegando aqui, mas ele já está ouvindo a distância, porque ele já quer se esconder, ele já quer subir em algum lugar, porque ele morre de medo. Então, ele já está demonstrando que algo está para vir. Tempestade. Então, eles se expressam muito. Inclusive, até eu comentei com a Rita outro dia, que ele estava deitado aqui, de repente ele estava dormindo, ergueu a cabeça e começou a seguir. Lógico que eu não via nada, mas ele estava vendo, né? Aí eu percebi que era tranquilo, porque ele não saiu do lugar, ele não latiu e ele não ficou com medo. Então, eu acho muito interessante essas percepções dos animais. E se a gente começa a observá-los, e eles entendem as palavras, até sem eu estar falando nada, assim, olhando para ele, eu falo, né? Uma vez na pia, ele estava em volta de mim, eu vai para debaixo da mesa. Quando eu olhei, ele estava embaixo da mesa. Eu falei, como? É muito bacana. Muito bacana. Por isso a importância de ter os animais, principalmente com clientes, pacientes, né? Tem eu não sei se você participou, no ano retrasado ou antirretrasado, se não me engano, lá na Seara teve um curso da Irvênia Prado, que é a questão dos animais. E ela fala exatamente isso que você estava dizendo. É professora doutora na Universidade de Medicina da Universidade de São Paulo, aposentada já. Mas é assim, espírita, é divulgadora da causa, já fez palestra em vários lugares, foi trabalhadora na Federação Espírita, foi professora do Mediúnico nos tempos de ouro da Seara Bendita. Então, assim, brincar é assim, ela está bem interligada com essas questões. E uma das coisas que mais ficou do trabalho dela, para mim, é que assim, os animais pensam. Não como os seres humanos, mas eles têm fragmentos de pensamento. Então já ficou provado por A mais B que assim, aquilo que a gente diz que eles estão entendendo, né? Quando Isilda falou Fred, e aí ele escutou o nome dele e automaticamente ele olhou, por quê? Porque não é porque ele está só condicionado, esses pequenos fragmentos ele consegue perceber. Então, dependendo do nível de evolução do estado animal, no mundo animal, melhor é a linha de raciocínio, que isso não é específico só da classe humana. Então, eu vou brincar com uma coisa que é tenebrosa, os meus professores que me perdoem, tá? Mas o melhor curso que eu fiz na Seara Bendita foi esse da Irvênia Prado. O melhor de todos, porque embora tivessem normas técnicas ABNT, horário para começar, terminar, parará, etc e tal, mas assim, era teórico-prático, porque provou pela realidade, com todo o estudo que ela fez, inclusive de associação, tanto de estudos da medicina veterinária, da filosofia, da ciência, da biologia, etc tal, com os aspectos do espiritismo, como é que de verdade eles conseguem perceber que os animais pensam sim, não como seres humanos, mas eles têm fragmentos de pensamento. Foi legal você ter falado a respeito disso. Rita Moriz, eles não fazem análise, né? Eles pensam, mas eles não fazem essa análise que a gente faz. Eles não fazem a conjunção. Isso. São pensamentos fragmentados, tá? Mas não é toda a classe de animais, não, tá? Dependendo do processo de evolução, isso vai crescendo, né? Desde os répteis, os mais, como se fala, as classes mais primitivas, que eu agora, desculpa, eu não sou da área, eu vou falar bobagem, mas aqueles dos animais mais primitivos até os mais evoluídos. E ela fala a respeito dos macacos, dos cavalos, dos golfinhos, das baleias, que são, assim, no processo de evolução, os animais mais evoluídos que tem na classe. Rita, você estava falando e a sua transmissão caiu. Então, assim, eu queria que você voltasse, desculpe. Tá me ouvindo agora? Alô? Sim, alô, oi. Alô, tá chovendo aí? Tá chovendo aqui. Tá chovendo aqui, tá aí muito. Só tá um pouquinho baixo. Tá chovendo. Lalalande. Não, é exatamente isso que eu estava falando, né, dos animais, que eles realmente são a fonte de afeto, né, que hoje eles são utilizados em hospitais justamente para trabalhar com os pacientes, né, ou clientes, seja lá o que for, e que eles têm uma habilidade que até hoje eles não conseguem descobrir, de saber quando a pessoa está em estado terminal, quando a pessoa vai ter uma doença grave, né. Então, o que eu estava falando é assim, a gente tem muita coisa a aprender com os bichinhos, né?
Agora, se a gente for pensar, né, que o ser humano precisa da natureza, dos animais, de caminhar na água, se a gente pensar que nós passamos por todos esses reinos estão dentro da gente, né? Então, se esse reino habita dentro de nós, é claro que a gente vai se sentir familiarizado e muito bem nesses lugares, né? Porque nós passamos, se a gente pegar toda a história da humanidade, a gente passou por todos esses reinos aí até chegar no reino nominal, né? Então, assim, se a gente tem tudo isso habitando dentro de nós, né? É claro que a gente precisa disso. E não dá para se isolar disso, né? Por isso que o trabalho da Nise dentro do hospital, né, começou a recuperar e a resgatar esses pacientes. Porque justamente ela pegou todos esses pacientes que ela estava tratando e levando para aquilo que eles teriam que se lembrar, que está dentro deles, né? Quando ela fala que precisava saber a biografia desses pacientes, se a gente lembrar, foi numa das trocas de correspondência com Jung que ele disse para ela que ela precisava saber da biografia desses pacientes. Inclusive, ela trocou isso daí com o marido, né? Sim. Que ela precisava levantar a biografia. Porque senão, se a gente pensar, né? Se a gente não souber do histórico desse paciente, como é que é o contexto familiar, como é que foi a educação, etc. e tal, a gente só vai lidar com a doença mesmo. Sim. Né? Então, na verdade, a gente precisa saber o todo desse paciente, porque nenhuma coisa exclui outra. Né? Não adianta falar, esse paciente age assim porque foi educado assim, não. Né? Tem questão de genética, tem questão de comportamento, tem questão da família, tem questão de coisas que a gente já traz. Se a nossa consciência ela viaja no tempo e no espaço, é de se pensar de que a gente já traz muita coisa. Né? E trazendo essa muita coisa e caindo dentro de uma família que, se não souber lidar com essas coisas que a gente traz, né? Eu vou pegar um exemplo. Posso? Essa semana mostrou... isso aí acho que correu na internet. Uma menininha, acho que de 1 ano e pouco, ela puxou uma escada. Vocês viram isso? Sim. Ela deve ter 1 ano e 6 meses. O pai e a mãe, eles foram entrevistados. Então, a mãe filmando. Ela puxa uma escada, ela coloca a escada na parede, um bebê de fralda subiu e a mãe filmando. E aí a mãe falou assim, tá tudo bem aí, fulaninha? Ela olha para a mãe e começa a dar risada. Só que a mãe colocou a proteção. O que eu quero dizer com isso? Você vê que é um bebê diferenciado. Já esses bebês que estão vindo muito mais adiantados, né? Que tem os índigo, tem os cristais e aí vai. Se essa criança cai na mão, os pais foram entrevistados e são pais o quê? Que reforçam essas habilidades da bebezinha, né? Se cai na mão de pais que acham que a criança tem problema, vai levar para o psiquiatra, né? Como eu conheço. Então, vai levar para o psiquiatra, já vai começar a colocar remédio para a criança ficar mais tranquila, e vai até que chega no caso do sanatório. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar para isso, que assim, né? Cada um tem um jeito de ser, a gente sabe disso, né? Como os nossos pacientes também são assim. Não adianta eu querer usar uma técnica com o paciente e usar com outro, que não vai dar certo. Né? Então, esse olhar que a Lourdes falou que a gente precisa ter, né? Cada um tem uma peculiaridade, cada um tem as suas idiosincrasias que a gente fala, cada um tem as suas habilidades, suas particularidades.
E a gente não pode colocar todo mundo num pacote só, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos assim que a gente, como seres humanos, a gente precisa ter esse olhar, né? De olhar para a pessoa e olhar para a pessoa. Entender essa pessoa. É fácil? Não, não é fácil, né? É um trabalho mesmo, é um processo mesmo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é isso que a Nise transmite para a gente no filme, né? É olhar para aquela pessoa como um ser humano e não como uma pessoa doente, uma pessoa que está fora de órbita, que não tem jeito mais e que vai morrer daquele jeito mesmo, né? Então eu acho que a riqueza dessa mulher é isso, né? A sensibilidade dela, tanto é que ela já foi para a psiquiatria por causa disso, provavelmente, né? Então, assim, a sensibilidade dela, a compaixão dela com as pessoas, a fabulosa empatia que ela tinha, né? Isso tudo contribuiu para resgatar esses seres humanos que provavelmente ela deve ter resgatado muitos afora, né? E se a gente for pensar no filme do Divaldo e da Joana de Ângeles, é justamente isso que a Joana de Ângeles mostra também, né? Esse olhar para o outro na luz, não na sombra. É isso. E detalhe, o bebê tem só 11 meses. 11 meses, olha lá. O que é 11 meses? Só tem 11 meses o bebê, não tem 1 ano e meio. Ele tem menos de 1 ano, ela, a menininha. Ah, tá. Van, você quer falar? Na verdade, até pergunta diante de tudo isso. É assim, a gente falando da biografia, né? Para mim ficou bem claro duas questões do filme que ela traz a biografia, que é do Fernando, né? Que ele tem o surto lá de ciúmes, e a mãe relata que ele teve um surto de ciúmes, que foi onde tudo começou, né, nessa questão dele. E tem a questão do, se eu não me engano, é o Rafael, que é o rapazinho que fala que ele pintava com 13 anos, e daí quando o pai faleceu, ele deixou de pintar, e foi quando ele foi internado, né, no hospital, né? E daí o que eu vejo que na cena lá da festa junina, quando a Marta fala para ele que ela tá indo embora, ele surta ali de novo, né? Então, a mesma coisa que o Fernando, ele repete uma questão, né? Então, ele confia na pessoa, que era o pai, vamos dizer assim, o pai vai embora, ele tá confiando na Marta, a Marta vai embora. O do Lúcio não traz a questão da biografia dele, mas quando ele vê o cachorro morto, ele grita, porque vai dar se vocês vão tirar? Né? E daí eu me pergunto se também é algo do gênero, né? De ele se apegar e perder, e é por isso que ele surta, porque ele é tão violento, né? E outra coisa que vem para mim na questão do cachorro com o Lúcio é o que a Isilda estava falando antes, né? É a questão do confiar. Às vezes, para a gente poder entrar no tratamento, para a gente poder entrar numa melhora, a gente precisa confiar no outro. O quanto a questão, vou colocar entre aspas, né, a doença do Lúcio, era a questão do confiar. E quando ele teve o cachorro, que ele confiava e que trocava com ele esse afeto e deixava ele mais calmo, ele conseguiu seguir um caminho até entrar no surto de novo, né? Esse é um ponto que eu analisei. Agora, a pergunta que eu queria fazer é assim, se a gente olha toda a biografia, sim, tem a questão de genética. Eu concordo com o que a Rita falou, que hoje em dia muitos pais acabam levando os filhos a hiperativo. Agora eu descobri que tá um tal de TOD, né? Que tem todas essas doenças, vamos dizer assim, das crianças, e que talvez elas não cheguem no surto porque elas já são medicadas antes e ficam sem sentir, sem transformar aquilo. Mas se a gente olha a questão química, que a gente não pode deixar de trazer, que nós somos seres químicos também, será que é só a genética? É só o convívio? É só a terapia? Né? É uma pergunta mesmo. Não, Vanessa, eu acho que o todo faz parte da história biográfica e da questão de poder chegar numa conclusão mais efetiva.
Tudo bem? Eu só quero ressaltar duas coisas importantes nisso, que é assim. Existe a questão física, a questão mental, neurológica, a questão psíquica e a questão espiritual. Mas quando a gente usa o termo espiritual, não é no sentido espírita da palavra, é no sentido consciencial, é o termo mais adequado. Porque assim, a pessoa tem uma consciência e como ela vibra na condição desta consciência que ela se encontra aqui agora. Se uma dessas etapas e outras tantas estiverem em desequilíbrio, de alguma forma a doença vai se manifestar. Tudo bem? Porque a doença ela só é uma placa sinalizadora da loucura que eu cheguei, porque pode ser uma gastrite, por exemplo, carinhosamente falando, para eu poder perceber o que será que no meu ato, no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas atitudes, esteja gerando aquela gastrite. Claro que quando se eu for, por exemplo, num gastroenterologista e eu contar para ele que eu comi pizzas de calabresa a semana toda, ele vai falar, ok, então o problema está nesse excesso dessa calabresa que de alguma maneira provocou essa situação toda gastrointestinal. É uma verdade, porque a gente precisa do estimulador físico para o físico poder ser contaminado, carinhosamente falando. Eu vou voltar para uma explicação, não sei se da semana passada ou da retrasada, quando a gente brincou com uma coisa que é assim, Léo Matos, agora eu estou citando Léo, professor Léo Matos, quando ele dizia uma coisa que é assim, eu preciso enxergar em que nível de consciência o sintoma apareceu, mas eu não vou promover a possibilidade da cura ou de devolver a chance para o cliente encontrar o ponto de equilíbrio no mesmo nível de consciência em que aquele sintoma apareceu. Porque eu estou vibrando na mesma sintonia. Mas eu precisei daquela sintonia. Então, para eu poder desenvolver fisicamente falando um mal-estar gastrointestinal, eu preciso ter um agente que vai provocar. Físico, no campo físico. Só que também existe o agente em outros campos de atuação. No meu jeito de pensar, no meu jeito de sentir, na minha forma de interagir comigo mesmo, né? No sentido daquilo que eu consigo trazer à tona, colocar para fora, expressar, o que não, o que está reprimido, como eu me relaciono no ambiente que eu convivo, como é que as pessoas, de uma certa forma, eu permito que elas me oprimam ou não, em algumas questões. É melhor eu não falar a respeito disso, porque vai criar problema, então deixa eu ficar quieto, tá? Mas aquilo tá lá dentro. É a energia que a Rita Della Rocca explicou tão bem com a questão lá da história da arte, nesse sentido, né? Eu criei aquilo internamente no meu mundo psíquico e eu não consegui exteriorizar. Então, se isso não pode ser colocado para fora, de alguma maneira está fazendo mal para o aqui dentro. Então, eu vou precisar criar condições para fazer com que uma placa sinalizadora, num estado de consciência mais ordinário, mais denso, no campo material, provoque, por exemplo, a situação gastrointestinal. Poderia ser uma situação psiquiátrica, poderia ser uma situação neurológica, poderia ser uma situação cardiológica, poderia só ser uma depressão, poderia ser um surto psicótico. E aí cada um vai ter, deixa eu só completar isso, tá? Você já fala já, cada um vai ter a condição mais específica para poder desenvolver aquilo que necessita. Eu nunca me esqueço, dentro da psicossomática, tá? Lá com o Rubens Wallis, tá? Que foi o professor em psicossomática, que é da psicanálise, mas ele brincava com uma coisa que é assim, eu posso querer desenvolver um câncer de fígado. Se eu não tiver condições pré-estabelecidas para isso, eu vou tentar e eu não vou conseguir. Então não é todo mundo que vai ter um câncer de fígado. Eu posso ter um câncer de próstata, posso ter um câncer de cabeça, posso ter um câncer de ossos. Se a minha estrutura psico-orgânica tiver condições para poder destravar aquilo. Agora, o de fígado talvez eu não tenha nunca. Porque tem a parte genética, porque tem a parte do órgão de choque, que a gente na psicossomática costuma trabalhar. Tem a questão da química, que é aquilo que você falou, né? Quer dizer, então, todo mundo comeu a mesma pizza de linguiça a semana toda em casa. Só o Vitor passou mal. Então vai dizer que a linguiça estava contaminada?
Não, mas para o meu organismo, hipoteticamente falando, eu não estava na condição mais adequada para que aquilo fizesse bem. Aquilo, ao invés de me colocar mais perto do meu equilíbrio, ajudou a tirar mais ainda do equilíbrio. Você ia dizer alguma outra coisa? Desculpa, Van, fala. Não, eu ia falar que na hora que você falou da parte espiritual, Consciencial, desculpa, tá? sim, sim. No caso do Carlos, que é aquele cliente que fala, que tem um cachorro desde o começo, né? Quando ele começa a pintar, a Nise ela traz, né? Que ele via o Deus através dos raios de sol, tal. Então, o ponto de partida para a loucura dele foi essa questão, né? Eu esqueci de fazer um comentário no início do nosso encontro de hoje, que a Nise da Silveira é assim, no período que ela esteve presa, naqueles 18 meses lá na época do Getúlio Vargas, que era ele que estava ditador, imagine, o militar ali ditador é ótimo, né, gente? Mas o militar ali naquela época, tá? É assim, é essa época que a gente está falando, da época de Vargas. É assim, ela encontra Graciliano Ramos, que está preso dentro da mesma penitenciária que ela, tudo bem? Tanto é que tem um livro dele que ele cita Nise da Silveira, e coloca ela como personagem. Acho que dá um outro nome, mas cita essa possibilidade, inclusive em contato com o bicho, com o cachorro, no livro. Olha que coisa interessante. E a Nise já era estudiosa de filosofia, ela gostava disso. Por quê? Porque, assim, o pai dela era, como é que se fala? Professor. E a mãe era pianista. Olha que coisa interessante, ela era filha única. Então ela já foi desde pequena induzida a essa possibilidade da questão das artes, das ciências, da filosofia, da possibilidade de deixar vir de dentro dela aquilo que era a verdadeira habilidade. Ela também teve isso, vamos dizer, como gen informativo na família estrutural onde ela estava, para poder chegar a essas habilidades. Porque é uma coisa interessante que você, Vanessa, trouxe, tá? A doença também é produzida com todas essas características, claro, mas as nossas habilidades também. Por isso que a gente é filho de quem a gente é, por isso que a gente está no inconsciente que a gente está, na cidade que a gente está, no bairro que a gente precisa, como a Rita Morilo tão bem colocou tantas vezes na tarde de hoje. Nessa possibilidade que, assim, cada um está exatamente na condição e na situação que precisa, para, inclusive, ajudar a destravar estas habilidades para poder trazer à tona e colocar isso a serviço de si mesmo e do próximo. Então não é só a questão da doença, a saúde, os aspectos positivos, as verdadeiras habilidades, elas também são levadas em consideração nas relações interpessoais. Tudo bem? Não é que a gente compra a genética do nosso pai pronto, né? Ou da nossa mãe, biologicamente falando. Isso também é verdade, mas é mais um estímulo para poder facilitar com que a consciência tenha condições de despertar aquilo que de melhor ela necessita. Tudo bem? E uma outra coisa importante, ela estudou Spinoza de cabo a rabo, com muita profundidade. Então a relação, né, com o religare era extremamente importante, porque o Spinoza fala disso o tempo inteiro. Então como era esse religare? Quando ela olha lá para o Carlos Pétrios e ela diz, olha, é só uma manifestação, tudo bem, de Deus, como ele enxergava lá no quarto dele, quando pequeno, quando adolescente, o reflexo do sol lá projetado no espelho, e ele queria, palavras dela, né, no filme, e ele queria que as pessoas enxergassem da mesma maneira que ele estava enxergando. Ela está falando dessa relação com esse filósofo com o qual ela teve contato no sentido da literatura, de se aprofundar em relação a isso. Então você vê, se a gente for observar o nosso contexto histórico, tudo que nos aconteceu até agora nós mesmos que criamos. Já estava na nossa consciência. A gente só precisava dos despertadores adequados para aquilo poder surgir. E nem sempre aquilo que a gente considera uma doença, sei lá, tive uma crise de fígado, todo mundo aí acompanhou durante muitos anos, tá? Aquilo necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser até para ajudar a despertar outras características que estavam ali adormecidas e que toda energia, por exemplo, de raiva, estava só depositada no fígado. Por exemplo, não estou dizendo que também não possam ser coisas negativas.
Entende? É porque o nosso olhar, muitas vezes, é só voltado para a possibilidade do patológico. Vamos lembrar, a gente vem de uma tradição, não é que vem de uma tradição onde, assim, a nossa escola, as nossas escolas psicológicas, elas são derivadas da medicina clássica tradicional. E aí eu sou o poder como médico, eu sei tudo, eu vou saber como reorganizar as peças dentro do seu quebra-cabeça, que é o seu organismo, e automaticamente você vai passar a viver em paz. Isso é uma coisa importante para a gente poder refletir. Se a gente também, na hora dos nossos trabalhos, a gente não dá toda a técnica para a pessoa e fala, olha, siga isso, que a coisa vai dar certo. Sei, eu muitas vezes já fiz isso, eu vou confessar, tá? Não tenho medo nenhum de assumir, não. Para quem me conheceu no passado e me conhece hoje, nossa, eu acho que eu fui muito imperativo em muitas coisas. Até Só porque... vou te atender. Vamos lá, fala, Lourdes, fala. Não, até porque paz não é ausência de conflito, né? Você resolver os conflitos em paz. Ter harmonia para você. Porque as coisas não vão também deixar de existir, porque você está resolvido e tal. Porque se você está tão resolvido, você morreu, né? Acabou, não precisa fazer mais nada aqui. Então, assim, com tudo que você falou, assim, a gente chega à conclusão que a gente está afadado, né, a evoluir. Acabou. Não tem como fugir, não tem como voltar para trás ou parar o processo. Nós estamos fadados realmente à evolução. E tudo está em evolução. Por isso que os animais estão quase falando também, né? Então, e tem uma outra coisa legal em relação a isso, que é assim, muitas vezes a gente não enxerga o que nós já conquistamos nesse momento, porque a gente está no mesmo nível de consciência daquilo que a gente está fazendo. Eu só sou capaz de enxergar a mudança, muitas vezes curta, né? Em tempo e espaço muito curto. Vamos dizer assim, quando eu modifico o meu estado de consciência para poder olhar para aquilo. Porque no nível ordinário de consciência, onde eu vou sentindo, pensando e atuando, que a gente não é só isso, já sabemos disso. Só esse estado aqui agora, bege, né? Não, não é. A gente transita nos vários níveis de consciência que já são permitidos para o nosso grau de conquista. Mas quando eu quero enxergar o quanto eu evoluí na mesma condição de estar presente aqui no mundo bidimensional ou tridimensional, a gente olha e fala, desculpa, eu vou falar um termo feio, tá? Caraca, a gente não evoluiu nada. Eu ia falar outra coisa, mas nós estamos gravando. Então, assim, caraca, a gente não evoluiu nada. Não é uma verdade, não é uma verdade, não é. Vamos lembrar da história da sementinha de feijão do nosso jardim da infância. Às vezes, quando a gente ia para casa hoje, voltava amanhã para olhar para a sementinha, não tinha acontecido nada ainda. Aí você ia para casa depois e voltava no dia seguinte, nós já tinha saído uma perninha lá que seria a possibilidade da raiz do genoma começando a se manifestar. Então. Minha mãe jogou meu sapo na privada. Era um girino, aí ele foi desenvolvendo, ficou fofo, ficou uma coisinha assim, minha mãe, que roupa! Jogou na privada. Hoje eu tenho um sapinho aqui, Lourdes, não é meu, né? Assim, não é de estimação, mas ele vive aqui no quintal, é o soluço, ele aparece aqui. Então, se a gente lembrar de todas essas características que a gente está refletindo juntos, gente, a gente vai perceber que a gente já está bem diferente do dia de ontem. Sim. É que é tão curto o tempo e o espaço, né, para esse nível ordinário que a gente transita aqui agora, que a gente não consegue perceber. Respondeu, Van? Eu nem sei se eu falei tanta coisa que... tá. Ritinha de Caça de la Roca. É só a questão da gente voltar e olhar o todo, né, Vi? Que é o que a transpessoal ela fala, corpo, mente e espírito. A gente não é fragmentado, a gente é um ser só, um ser único. Pois é, quando aqui naquele conselho de... eu não vou me lembrar agora da igreja, que acho que era Constantino, né? Eu não vou me lembrar agora. Concílio? Concílio de Nicéia. A Nicéia, obrigado. Que ele resolveu separar essa possibilidade de reencarnacionista. É isso? Esse é o concílio? Tá, obrigado, Lourdes. Então a gente pensar numa coisa importante que é assim, olha que loucura, eu tenho que fazer, carinhosamente falando, sem levar em consideração o poder material dos papas, da igreja, ou de qualquer filosofia que esteja atrás disso. Não é isso que eu estou falando. Mas está embutido em nós a possibilidade que a gente tem que fazer e resolver tudo aqui agora. Por isso que muitas vezes quando a gente olha para a questão, por exemplo, da pandemia, a gente já quer a cura.
Mas a gente não tem prontidão para ela. Bastou dar aí um espaço de relaxamento, olha o que aconteceu. Para mostrar que a gente não tem prontidão. Gente, eu fiquei assim, pensando. Eu sou shoppingzeiro, hein? Vitor, sou shoppingzeiro. Eu fiquei brincando e pensando na história que meu pai comentou ontem à noite no jantar. Com uma fila, para quem conhece ali a região do Shopping Morumbi, com uma fila que ia da Marginal, na entrada ali, quem vai Marginal sentido Castelo Branco, para poder pegar a entrada para entrar no shopping center, porque vai ficar fechado 15 dias. Não, gente, para mim assim é o fim dos tempos. Eu, nessa hora, eu falo, e olha que eu sou shoppingzeiro, eu amo uma loja, um shopping, mas eu falo assim, para mim, pode parar até que eu já estou descendo agora. Pode vir Covid, oi, tô aqui, oi, onde eu pego, porque é o fim dos tempos, gente. É a gente pensar que 10 meses não adiantou absolutamente nada para uma grande maioria de nós daquilo que a gente necessita nesse momento. Ah, chega, vai, gente. Rita de Cássia de la Roca. Prefiro gente falando coisas mais inteligentes. Vamos lá. Não, eu vou falar uma coisa mais fofinha, que eu não sei se eu contei no grupo, da minha gata, dessa gata aqui, que eu tenho duas, né? Tem a Lua, mas a Lua é do outro planeta. Ela é literalmente da Lua. Um dia eu conto como foi vacinar uma e como foi vacinar a outra. Mas hoje eu vou contar a história da Mitzi, né? Nossa, esqueci. Vou falar outra coisa primeiro. Ah, não. É assim. Ela sumiu. Ela... Não, vou contar a história. Lembrei. Eu peguei ela aqui. Gente, vou contar uma piada para vocês. O piloto, ele ia voar, fazer um voo de um voo comercial, uma viagem de um avião num voo comercial. Aí sabe o que aconteceu? Tinha a comissária, ele vai dar o recado lá, dizer, olha, por favor, apertem os cintos, parará, etc e tal, porque a gente vai fazer um voo agora para determinado lugar. Tá bom, o voo sobe, só que ele deixa o PA, que é o microfone, aberto. Aí ele fala, ai, graças a Deus, agora liguei o piloto automático, vou dar uma cagadinha e depois vou comer a comissária. De lá de fundo a comissária sai, eu sei que tá gravando, de lá de fundo a comissária sai correndo, tropeça, cai no chão, assim, bate a cabeça no chão, do lado de uma poltrona de uma senhora, e a senhora vira para ele e fala assim, pera um pouquinho, antes disso eu tenho uma piada de bicha para poder contar para vocês. Ah, sabe o rabinho? Então, sabe o rabinho? Pera aí que eu vou contar o rabinho para vocês. Então, aí a moça que bateu a cabeça lá no chão, do lado da poltrona da senhorinha, a senhorinha vira para ela e fala assim, calma, primeiro ele vai cagar, depois ele vai te comer. Fala, Rita. Não, é assim, ela veio para cá e eu estava feliz que ela não saía da casa, né? Aí um belo dia, ela sumiu. Você imagina eu procurando no bairro a minha gata. Falei para os guardas das ruas, né? Aí, no dia seguinte, ela estava deitadinha no tapete do lado de fora. Aí eu falei para um menino que trabalha aqui, né, da noite. Não, isso no primeiro dia eu achei a gata, trouxe de volta. No dia seguinte, ela sumiu de novo. Aí ela não, né? Eu falei, você que colocou? Porque aqui o muro é alto, não sei como ela entrou, né? Depois eu descobri. Ele falou, não, olha, que eu dormi na sala, porque no meu quarto eu não escuto a campainha. Eu falei, vou dormir na sala, porque se você achar, você toca a campainha. Aí no dia seguinte, mas você achou a gata? Né? Eu falei assim, o que aconteceu? Aí ele falou assim, olha, eu até achei, mas elas estavam brincando tão bonitinhas na pracinha que eu resolvi deixar ela brincando. Menina, a mãe, né? Chega em casa, pega a Mitzi e fala assim, é o seguinte. Não, uma amiga queria me internar, né? Eu contei. Eu falei assim, é o seguinte, você pode ter amigo que você quiser, mas você tem que vir brincar aqui em casa. No dia seguinte, sai para trabalhar. Chego eu às 7 horas da noite em casa. De repente, eu vejo a Mitzi pulando assim no sofá. E daí
um gato desse tamanho preto, correndo atrás dela. E eu fiquei desesperada. Falei, bom, eu mandei elas virem brincar em casa, elas vieram, né? Aí agora essa gata eu chamo de... Primeiro a gente achava que era um gato, a Tânia chamava de Dom Juan, e eu chamava assim de... A visita, porque tinha que ser bem naquela coisa praiana, porque ela entrava devagar. Bom, enfim, elas vieram brincar em casa. Não dizer que ela não entendeu. Não é? Todo dia, ela nunca mais saiu, elas vinham brincar em casa. A outra vinha, fim de semana, a Mitzi ficava na janela desolada, porque a amiga não aparecia. Aí eu falava, não, é que quem ela gosta vai no fim de semana na casa, por isso que ela não vem te ver. Mas, enfim, e sabe uma coisa que eu observo muito, que eu acho que é uma das questões prioritárias para a gente começar a trabalhar na formação mesmo das pessoas, né? As pessoas não conseguem olhar para nenhuma situação em rede. Elas não conseguem ter um pensamento relacional, né? Elas não constroem a teia do fato, né? É claro, é muito mais simples você olhar só o objetivo e focar nele. Só que, para que nós possamos chegar até o objetivo, nós precisamos passar por uma série de coisas. Ou nós dependemos de outras pessoas. Então, assim, se eu olho só o meu objetivo, eu atropelo todo mundo. Então, né? Que é o que a doutora Anice fala, assim, escuta, né? Ouve o outro para descobrir qual é a necessidade ou qual é o caminho, né? Então, é interessante, assim, mas eu acho que essa coisa do pensamento relacional toda contingência, sabe? É toda contingência. Qualquer coisa que possa se relacionar. Eu acho que daí amplia a percepção, né? Mas, eu separei 3 frases da doutora Anice. Parecendo aluno, sabe? Que vai buscar na internet. Mas, olha, né? Não, 3 não, acho que eu vou ler só 2. Não, eu vou ler 3, vai. A criatividade é o catalisador por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos são levados a reconhecerem-se entre si, associarem-se e mesmo tumultos internos adquirem forma, que é o pensamento, que é o caminho, né, que ela faz. Aí sobre os animais, que vocês falaram, eu lembrei, eu li, eu fui atrás das frases. Ela fala, despreza as pessoas que se julgam superiores aos animais. Os animais têm a sabedoria da natureza. Eles ainda não se desvincularam, né? Nós já nos desvinculamos, por quê? Porque faz parte do processo evolutivo que a sabedoria que era uma rede integrada em todos nós, seja construído em nós como indivíduos. Né? Então, e daí, por isso que essa é a diferença da gente para os animais, né? Porque a gente vai ter que construir em nós a sabedoria da natureza. A gente tem as ferramentas para isso. É que a gente ainda não entendeu como usa as ferramentas, mas tudo bem, isso é outra história. E é uma coisa interessante, que é uma frase dela, que ela fala assim, porque passei pela prisão, eu compreendo as pessoas e os animais que estão doentes. Pobres sofrem. Eu me identifico com eles. Sinto-me um deles. Ela não tem distanciamento. Por isso que ela consegue olhar daquela maneira, né? Ela não vê os outros como objeto, né? Muito legal tudo isso que você trouxe, porque são posturas, né, que a Rita Morillo já tinha sugerido, já tinha levantado, outros de nós aqui também já tinha trazido na tarde de hoje, essa questão do estado consciencial, que estado de consciência que a gente se encontra aqui nesse momento, para de alguma maneira poder fazer a conexão com o outro, com o ser humano. E muitas vezes a maneira como a gente lida com o outro é a forma como nós lidamos conosco mesmo.
Então, a possibilidade da loucura ou da transcendência, a chance de poder transcender esta loucura, trazer de volta a algum ponto de equilíbrio interno, para que possamos vivenciar o nosso dia a dia, está exatamente nessa possibilidade de criar condições para trabalhar de alguma forma. De que maneira? Interpretando sonhos? Com a chance de construir mandalas, com a possibilidade de poder trabalhar com argila, com a questão de poder vivenciar uma técnica através de um workshop, uma oficina terapêutica. Qual é a maneira que a gente tem para poder fazer a conexão conosco mesmo e com o outro? E para que nós possamos terminar, cada um de nós poderia ter um caso para poder relatar, porque há quantos anos nós estamos trabalhando com essas técnicas expressivas, mas nós vamos aproveitar a oportunidade da Kelly, que fez aí uma experiência muito interessante que ela quer relatar para todos nós, assim, como foi essa vivência, e assim nós vamos encerrar a reflexão da tarde de hoje. Kelly, o microfone é todo seu. Posso pedir licença só um minutinho? Só para encerrar essa parte com uma frase também da Anice, bem no final do filme, onde aparece ela mesmo falando. Ela diz... Não, vamos deixar para o final, deixa para o final. Tá deixa para o final, tá? Deixa para o final. Depois deixa eu retificar também a informação que eu dei, que foi errada. Foram 2 concílios, mas a informação que eu dei foi errada. Pode falar, pode falar. O primeiro foi de Nicéia, 325 depois de Cristo, é quando eles colocam a figura de Jesus como humana e não como um filho de Deus, né? Assim, vindo de outro plano. E de Constantinopla, em 553, onde Constantino retira a reencarnação, tá? Só para retificar que eu falei bobagem. Isso, tá? Tá. Obrigado. Então a gente vai ouvir o relato da Kelly, que é a representante na tarde de hoje de cada um de nós, de uma forma de poder lidar com técnicas expressivas. E aí, a hora que a Kelly terminar, a Isilda faz os comentários finais para a gente poder encerrar. Tá bom? Kelly, o microfone é todo seu. Então, que eu até coloquei lá no grupo, né? Então, assim, eu só coloquei a parte escrita até depois de ver, assim, como que se eu coloco os mandalas, enfim, aí você me fala, Vitor. Mas, assim, é um jovem, né? Tem muita dificuldade de se expressar, né? E aí, assim, eu já atendo ele há mais de um ano, né? Acho que mais ou menos 1 ano e meio. E aí pegamos também boa parte da pandemia, né? E assim, eu atendia presencial, depois entramos na pandemia, continuei atendendo online. Aí a situação deu uma melhorada, eu voltei a atendê-lo presencial, né? Das pessoas que eu estou atendendo presencialmente, assim, eu acho que é a pessoa hoje que se beneficia mais até desse contato presencial. E aí, o que eu sugeri? Porque eu sempre sugeri dele fazer os mandalas falando, né, que era fazer desenho. E aí, ele nunca queria. E aí, assim, dessa vez que ele voltou para o presencial, ele aceitou. Só que, assim, como é uma pessoa que tem essa dificuldade, né, de expressão, eu procuro fazer muita coisa junto para trazer uma coisa de vínculo ali, para que ele consiga se colocar mais, né? Então, toda sessão agora a gente desenha juntos. Então, ele fica com a folha dele e eu fico com a minha. E depois conversamos a respeito, né, da experiência. Outro dia eu até sugeri para ele fazer, não falei o que era, né? Mas que seria dentro da técnica do HTP. Então, tanto ele fez os desenhos como eu fiz. Mas depois eu falei assim, então agora vamos fazer, eu nem chego a levar a palavra mandala, eu falo assim, vamos desenhar livremente, o que der vontade e tal. E aí depois eu perguntei para ele, o que é que você gostou mais, né? Quando tem um trabalho que é assim dirigido ou esse trabalho livre? Aí ele falou que era o trabalho livre, né? Então, assim, ontem foi bem legal, porque, assim, e os mandalas que a gente veio fazendo juntos, né? Até a semana passada, eu via muita similaridade,
como se um desenho fosse continuação do outro, né? O de ontem já me chamou a atenção, porque eu senti uma diferença, mas onde ele pôde expressar um ponto importante, né? Assim, acho que uma coisa que eu vou ter que explorar mais ainda, porque eu não sei, né, que nível de angústia que traz, né? Mas, inclusive, eu indiquei para ele, passei para ele o filme da Coraline, né? Porque tem, eu acho que essa questão idealizada com os pais, que apareceu ali um pouco, que eu senti. Então, assim, a experiência está sendo muito interessante de estar junto, né? Aí, quando eu vi essa cena da Nise ali, observando o que ela faria, né, com os pacientes dela, até que eles se tornassem clientes, né? Eu me sinto com ele um pouco assim, né? De ficar buscando assim, tá? Inclusive, online, eu fui lendo para ele a história de Jonas. E aí a gente ia, quer dizer, a gente ia conversando, não, né? Eu ia falando, aí eu perguntava alguma coisa para ele, né? Partia sempre na sessão seguinte, porque ele falava, esse Jonas, né? Aí partia na semana seguinte, eu falava, e aí? Lembra da história? Como é mesmo o nome do nosso amigo? Jonas. Né? Então, acho que assim, né, tem sido também um processo aí, vamos dizer, criativo para acessar um pouco mais essas emoções, né? Então, né, assim, por isso que eu te perguntei lá, né, Vitor, se é alguma coisa que tem um embasamento na própria psicologia transpessoal, no fazer mandalas, se tem isso fazendo parte, não da técnica, mas assim, do entendimento do que esse trabalho pode produzir. Se a gente lembrar que ele é uma fotografia panorâmica, dinâmica, do aqui e agora, todos os estados e níveis de consciência que o ser que o produziu consegue expressar naquele momento, então eu vou usar uma coisa aprendida lá com a John Kellogg, que é a precursora dos mandalas terapêuticos, né? É assim, um único mandala basta, ele já tem a informação e a cartografia de todos os estados, angústias, ansiedades, necessidades, características e habilidades trabalhadas e a serem trabalhadas do ser. E só com aquele material eu já posso fazer contato para, de alguma forma, poder entrar, mergulhar ou ajudar o indivíduo a se apropriar desses conteúdos que estão no inconsciente dele. E o quanto, de uma certa forma, são do inconsciente individual e o quanto estão mergulhados também no inconsciente coletivo. E aí todas as camadas do inconsciente, segundo a cartografia do Roberto Crema, que a gente está estudando nesse momento no livro do Poder do Encontro. Então, assim, ferramenta, material, há um embasamento teórico, científico, sim, até porque o trabalho da John Kellogg era uma tese de mestrado dela, em arte e terapia. Tudo bem? Então, assim, lá em Maryland, lá nos Estados Unidos, onde ela viveu e, assim, trabalhou junto com o Stanislaw Grof, né? Quando ele fazia o uso de drogas psicotrópicas, o LSD, para poder fazer a alteração dos pacientes dele, lembrando que o Grof é um médico psiquiatra. Então, ele tinha autorização lá naquela época, naquele momento, para poder fazer o uso de microgramas, vamos dizer assim, da dosagem do LSD, para produzir a alteração do estado de consciência em pacientes psicóticos, esquizofrênicos, com algum transtorno de ordem psiquiátrica. E ela produzia, ajudava o paciente dele a produzir um mandala antes da sessão de LSD, uma outra durante a sessão e outra no final, quando a pessoa voltava para o estado ordinário de consciência. Até para saber o que tinha sido mexido e o que estava integrado ou não. Então, assim, vale a pena o estudo dessa obra, porque isso aí vai embasando a possibilidade, por exemplo, da gente poder estar utilizando os mandalas terapêuticos como uma ferramenta.
até hoje ainda Victor, não é reconhecido como uma ferramenta de uso apropriada aqui para nossa psicologia no Brasil, ok? Embora a psicologia transpessoal já tenha ganhado espaço, já tenha condições, mas assim ainda tem muita coisa para se abrir em relação a isso. Fala, Kelly. não, a minha dúvida não é em relação ao recurso da mandala, né? Eu digo de fazer junto, eu como terapeuta fazendo junto com o cliente. É a De melhor ver assim, coisa. ó, o que aparece ali, assim, sei lá, que possa estar se comunicando, né? Porque, assim, cada um ali é uma individualidade, mas, assim, dentro desse processo, se tem alguma coisa de contribuição também ali para o cliente, né, nessa situação de eu estar fazendo junto com ele. Claro, porque a gente lembra uma possibilidade importante que é o seguinte: primeiro que assim, quando ele escolheu ou é assim, ele encontrou a Kelly para estar terapeuta dele nesse momento, algum nível de aproximação, talvez no inconsciente, já exista. Que nem eu, Kelly, nem você, o que está cliente hoje, sabemos, talvez, com tanta propriedade de consciência, mas já há uma possibilidade de encontro nesse sentido. E a partir do momento que a gente vai desenvolvendo as sessões, né, no passar do tempo, esses elementos vão surgindo, vão se clarificando, vão se tornando a luz da consciência. Então, quando eu produzo um mandala, ao mesmo tempo, simultaneamente falando, presencial ou não, com o meu cliente, os elementos que fazem parte dele também vão aparecer no meu mandala. E os elementos que fazem parte de mim vão aparecer talvez no mandala dele. E como o meu caso de atuação nesse momento é estar terapeuta, por exemplo, enquanto Kelly falando, é óbvio que toda a sua atenção está voltada para os elementos que ele está trazendo como cliente. Então, vão aparecer muito mais elementos que fazem parte do processo terapêutico dele, mas que não deixam de falar também a respeito da Kelly. E esses elementos juntos fazem os dois crescerem. Por isso que é um caminho de vai e volta. Talvez eu Kelly, não compartilhe essas questões com ele, porque não é o momento ali. Até posso, mas não sou obrigada, né? Assim, o caso é ele ali naquele momento. Mas ganha ele por esses recursos e ganho eu. Quando a gente coloca o mandala no nosso grupo para poder ser lido, mesmo que virtualmente, nas redes de WhatsApp, Facebook, quando a gente usava antigamente, etc. e tal, o mandala fala para cada um de nós aquilo que faz parte do nosso ser. E com certeza mexe algum nível de consciente e inconsciente coletivo do próprio grupo que nós formamos como arquétipo. Ele tem uma missão. Qual é? Não sei. A gente pode achar, vamos comer bolo virtualmente juntos, vamos lá ler ou assistir o filme, vou aprender ou vou ensinar alguma coisa, mas além dessas missões individuais, tem a missão coletiva nossa. Porque, parafraseando o nosso querido Chico, olha que pretensão, né? Chico Xavier, somos postes de luz, por isso que a gente não pode viver junto. Cada um tem que estar num determinado lugar produzindo seus trabalhos, cada um no seu consultório, cada um no seu ponto de atuação, porque cada um está tendo a chance de poder, em vários locais ao mesmo tempo, fazer a possibilidade para que outras tantas pessoas consigam ser beneficiadas com essa ferramenta. Mas mesmo que eu, Kelly, atendi uma pessoa que está lá no Amazonas, hipoteticamente falando, virtualmente falando, e ela produziu um mandala, e eu trago esse mandala para o nosso grupo, ele não só fala daquele indivíduo, não só fala de você, não só fala da relação Amazonas-São Paulo, mas fala também da relação grupo. Então é muito maior do que a gente imagina. Vanessa, bem rapidinho. Sim, a única coisa que eu queria trazer é que eu sinto e eu penso que quando a Kelly, né, quando se faz o trabalho, mandá-la juntos, é meio que nem a Nise com Fernanda, ela pega para si, ela sai, que eu não sei quem foi que falou, não sei se foi uma das Ritas, ela sai do papel de doutora, né, no caso de terapeuta, para estar junto, e isso gera uma conexão, né? O próprio Roberto Crema nos ensina o tempo inteiro, em todos os trabalhos dele, de que são assim, encontro de duas pessoas. E que hoje eu só estou na posição de terapeuta. Mas isso não significa que eu não tenha coisas para poder trabalhar e desenvolver em mim.
O Léo já falava a respeito disso também. Que não adianta, de uma certa forma, eu me colocar na posição de doutor, vestir o jaleco, por mais que eu também utilizei, né, o jaleco branco, e assim, para poder fazer uma diferenciação. Mas a gente tem que lembrar que quando eu não me permito desmistificar, de tirar a roupa, inclusive, tudo bem, da própria alma, eu vou sempre manter até onde o cliente pode chegar. Por isso que nas relações, inclusive transpessoais, é extremamente importante a gente poder falar a respeito da gente, quando aquilo cabe e faz sentido para o processo da pessoa no momento. Por que muitas vezes eu uso o exemplo que eu quero ser seguido, falando de mim, porque eu quero ser seguido? Não. Vocês já seguem lá na rede social, não é aqui. Mas eu estou falando a respeito disso para poder mostrar, olha, também é humano, também faz bobagem, também fala caraca muitas vezes durante o dia, né? Assim, é mais erra do que acerta, para inclusive conduzir uma possibilidade de aproximação de que a gente não está lidando com um terapeuta como um deus. Não, ele não é. Ninguém aqui jantou com Buda, gente. Nem o Vitor. Muito menos o Vitor. Porque precisou ir para a Índia para poder fazer contato lá com os monges. É porque com certeza não tinha jantado com o Buda. Porque se tivesse, não precisava ter ido. Então, se a gente parar para prestar atenção, não tem esse lugar. Não existe isso. São humanos em encontro. Só que, nesse momento, a gente conhece algumas técnicas, tudo bem? Está treinado num jeito de olhar, de escuta, de acolhimento, que aquela pessoa que está como cliente naquele momento pode se abrir, trazer, etc e tal. Tudo bem? Isilda, você tinha alguma coisa para poder dizer e compartilhar com a gente? Então, é que a última partezinha, o finalzinho do filme, aparece a Anice, ela própria, bem velhinha, e aí ela diz uma frase que para mim foi muito teve um significado muito grande. Ela diz: há 10 mil modos de pertencer à vida e lutar pela sua época. Eu ia falar pela sua própria época, não. Há 10 mil modos de pertencer à vida e lutar pela sua época. Aí ela ainda continua o finalzinho do texto. Ela diz assim: estamos tentando a recuperação de homens considerados farrapos para uma vida socialmente útil e talvez mais rica que a vida anterior que ele levava. Eu achei muito lindo, muito significativo, e eu pensei logo em encerrar o nosso também com essas palavras dela. A nossa reunião com as palavras dela. Que lindo, né? Então, por favor, desabilitem seus microfones. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o universo conspira a favor. Porque quando eu comecei a olhar os recados de WhatsApp, eu falei, gente, eu acho que eu vou pegar meu carro e vou embora para casa mais cedo hoje, porque não vai ter ninguém no grupo. E é tão interessante como a vida sempre surpreende que quem tem que estar é quem está e faz o grupo acontecer da melhor forma como tem que acontecer, isso sem demérito a ninguém que não esteja aqui hoje, não é isso. Mas é porque a constelação deste tema envolve exatamente as pessoas que estão aqui agora nesse momento. É isso que a gente trabalhou a tarde toda. E o que é legal a gente poder observar que é assim, controle do que entrega. Será que a gente precisa controlar as coisas ainda? Deixa fluir, deixa acontecer, confia. Faz a sua parte com o fio que está interligado no universo e deixa o universo perceber e lidar da melhor forma possível com o novelo de lã, que é ele que produz. É assim que a gente vai encerrar a tarde de hoje. Agradecendo a oportunidade dessa reflexão do cinema transpessoal, desse primeiro contato que nós tivemos com mulheres empoderadas no mês das mulheres, que segunda-feira, dia 8, todas vocês possam ser extremamente abraçadas, acarinhadas, por poder dar a vida, a ânima, que já está tão bem desenvolvida e empregada dentro de cada uma, para que possam exercer a função daquilo que estão no gênero mulher no dia de hoje.
hoje, que cada vez mais vocês possam se sentir integradas em todas as atuações de estar mãe, de estar mulher, de estar esposa, de estar profissional, de estar aquela que de alguma maneira conquistou e chegou nesse lugar e que traz à luz a tantas outras oportunidades de consciência que necessitam da mulher para poder vir a este plano bi e tridimensional. Assim nós vamos encerrar o nosso Cinema Transpessoal da tarde de hoje. Palmas para todas vocês pela segunda-feira, muitas flores, né, em todos os campos possíveis e imaginários, e que nós possamos ter um mês onde o arquétipo feminino possa, de todas as maneiras possíveis e imaginárias, se manifestar não só no dia 8 de março, durante todo o mês de março, mas durante todo o nosso existir. Porque para nós homens, mesmo sendo mais ânimos do que ânima, que a nossa ânima possa se integrar com o nosso ânimos e, de alguma maneira, podermos ser seres mais conscientes e integrados nesse poder do encontro que nos permite sempre. Tenhamos todos um excelente final de noite, que possamos estar nos preparando para poder nos encontrarmos na próximo sábado com o nosso encontro oficial, tô certo? Do nosso poder do encontro, o próximo inconsciente que nós vamos estudar.